Oi, pessoal! Nessa aula de hoje vamos aprender a fazer essa ursinha, que será um prendedor de cortina. Caso você queira fazer ela como uma ursinha normal para brincar, é só diminuir as carreiras retas que fazemos nos braços para que ele fique menorzinho e assim ele pode virar um amigurumi, né? Um brinquedo de apego. Então aqui nós vamos fazer essa ursinha linda que vocês estão vendo no vídeo. Ela é super simples de fazer, tá? E é uma receita que eu desenvolvi aqui para o canal e eu espero que vocês gostem. Então, vamos crochetar. Vamos iniciar pela lista de material. Vou estar usando o fio porcelana na cor 7564. O fio aqui Off-White 8176, tá? Todos do fio amigurumi. Enchimento para colocar no boneco. Vamos também precisar de alfinetes, marcadores de ponto, agulha para costura, uma pinça ou um lápis com borracha para estar colocando o enchimento, porque a borrachinha aqui ela dá uma aderência na fibra, é muito bom de trabalhar com lápis com borracha. A agulha que eu vou estar usando é agulha de 2,5 milímetros e se você preferir pode usar de número 2 para fazer o laço. Então vamos começar o nosso projeto pelas orelhas da nossa ursinha. Vamos iniciar fazendo um anel mágico, dando a volta aqui no dedo, passando a agulha por baixo do primeiro fio, trazendo o segundo e fazendo aqui uma correntinha para prender. Dentro do anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos, nessa primeira carreira, 6 pontos baixos. Vamos aqui fechar agora o anel, não puxando muito. E vamos fazer a segunda carreira de 6 aumentos, onde serão feitos 2 pontos baixos para cada ponto de base, ficando assim no final com 12 pontos baixos. Então, essa carreira vai ser somente carreira de aumento, para poder a gente fechar aqui com 12 pontos, tá? E eu peço a vocês que deixem o like, tá? Fala nos comentários se vocês estão gostando dessa aula e de que estado vocês estão falando. Finalizei aqui a segunda carreira. Na terceira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, finalizando com 18 pontos. Fiz a carreira, agora vamos passar para a próxima, fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, finalizando com 24 pontos. Então, essa nossa carreira de número 4, vamos ficar com 24 pontos. E vamos fazer a carreira de número 6, de número 5 e a carreira de número 6, somente de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Já fiz aqui a minha carreira de número 5 e a carreira de número 6. Já passei aqui o meu marcador para cima. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos, fiz aqui o primeiro ponto, o segundo ponto, e vou estar fazendo uma diminuição. Assim será por toda a nossa volta. 2 pontos baixos e uma diminuição, onde vamos finalizar com 18 pontos no total. Essa é a carreira de número 7. A carreira de número 8 vamos fazer de ponto sobre ponto. E agora, para o fechamento, vamos com a ajuda da agulha fazer uma costura muito simples, passando aqui, como está sendo mostrado no vídeo, de um lado para o outro. Atravesso aqui, passo para o próximo ponto. É uma costura ponto a ponto, passando aqui para o outro lado. Então, essa costura, eu vou seguir assim até chegar lá no final. Vou costurar, tá? Pegando a alcinha de um lado e a alcinha do outro lado da orelha, fechando. Então, feito aqui o fechamento, a gente puxa aqui o fio para poder ela dar essa emborcadinha para ficar com o formato de orelha de urso. E aqui, do jeito que a gente já quer que fique a nossa orelha, a gente dá aqui o arremate, porque não vai ter risco dessa emborcadinha perder a forma dela. Então, agora vamos fazer as perninhas dela, tá? Vamos começar de baixo para cima,
Vamos fazer aqui com o fio off-white, depois o fio porcelana. E a troca de cor, ela é muito simples também de fazer. Então, vou iniciar aqui com o anel mágico. E dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, quarto. Vamos ficar no total de 6 pontos baixos aqui dentro desse anel mágico. Puxo aqui sem encerrar muito, para não ser complicado de fazermos a segunda carreira. E na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, onde vamos ficar com 12 pontos no final, colocando dentro de cada ponto de base 2 pontos baixos. Então, vamos fazer assim até o finalzinho. Cheguei aqui no final da segunda carreira e na terceira eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, finalizando com 18 pontos essa terceira carreira. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos. Vamos fazer agora da carreira de número 5 a carreira de número 7. São 3 carreiras no total, somente de ponto sobre ponto, sem aumento e sem nenhuma diminuição. Então, da carreira 5 à carreira 7, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir a nossa peça. Agora, na carreira de número 8, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto, o segundo, e fiz aqui a nossa diminuição. Vamos fazer esse processo por 6 vezes, ficando no total de 18 pontos no final da nossa carreirinha. Feita aqui a carreira de número 8, nós vamos fazer aqui o fechamento de peça aberta, onde vamos pular aqui o próximo ponto depois do que concluímos, tá? Então, vamos pular esse ponto, vamos passar aqui para o próximo, pegando de trás para frente. Peguei aqui e vou retornar ao ponto que eu concluí a carreira. Vamos passar aqui por dentro, puxar, vamos estar fazendo um falso ponto baixo, que é para o acabamento da peça ele ficar perfeito, né? Um acabamento melhor para nossa pecinha. Então, aqui agora a gente pode já fazer os arremates, tá? Do fio. E aqui essa parte do pé da nossa ursinha já vai estar pronto. Então, aqui você só faz arrematar depois e pronto, já tá feito. E esse fio aqui eu passo para a parte de dentro, que ele pode servir também de enchimento e de fio marcador no final, quando a gente for tecer as próximas carreiras, tá? Agora, a carreira de número 9, ela vai ser feita somente pegando na laçada de trás. Temos aqui 2 laçadas, vamos introduzir aqui a nossa agulha na laçada de trás. Vamos vir aqui com o nosso fio porcelana, que foi a cor que eu escolhi para a pele da minha ursinha. Vou passar aqui por dentro e vou fazer uma correntinha para poder prender o fio. Lembrando que esse não é o nosso primeiro ponto da carreira. A carreira de número 9 será de ponto sobre ponto, pegando somente aqui a laçada de trás. Então, vamos continuar com uma carreira de 18 pontos no final, pegando apenas a laçadinha de trás aqui do ponto. Então, não esqueçam de contar que serão 18 pontinhos. Como eu falei a vocês, esse ponto, como não é ponto, foi só para prender. Então, aqui, em cima dele, nós vamos estar fazendo o nosso ponto de número 18, concluindo assim a nossa carreira de número 9. A carreira de número 10, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando no final com de 12 pontinhos. Então, a carreira de número 10 vai ser um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, ficando aqui no final com 12 pontos. Depois faremos da carreira de número 11 até a carreira de número 24, somente de ponto sobre ponto.
Então, aqui contando, estamos aqui na carreira 10, 9, essa aqui é a carreira 10. E agora, nós vamos seguir da carreira 11 até a carreira de número 24, fazendo ponto sobre ponto, sem aumento e sem nenhuma diminuição. Então, será da carreira 11 até a 24. E podemos ir colocando enchimento aqui, na medida que a gente vai fazendo. Eu já vou começar aqui a colocar no pezinho um pouco do enchimento com lápis com borracha, como vocês estão vendo, que eu gosto muito de trabalhar também com ele, além da pinça, tá? Então, aqui, ó, a gente vai colocando o enchimento e na medida que a gente for fazendo a perninha, a gente vai terminando de encher ela. Então, aqui eu fiz da carreira 11 até a carreira 24 e o fechamento é feito igualmente como a gente fez nas orelhas, tá? A gente vai passar aqui o fio de um lado para outro, costurando. A diferença é que eu não vou esticar, né, puxar como eu puxei nas orelhas, porque a gente quer a nossa perna reta no final. Então, aqui eu costurei, eu já posso fazer aqui o nó do arremate. Pronto. E a nossa perninha aqui, ela está pronta. Agora, vamos fazer aqui o babado do sapatinho. Prendi o fio, fiz aqui 2 correntinhas, né? E vou estar fazendo um ponto baixíssimo e 2 correntinhas por toda a volta. No próximo ponto, eu faço aqui um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, e assim a gente segue. Agora, vamos para a parte principal da nossa peça, que é o que faz a diferença, né? Que é esses braços longos aqui, para a gente estar fazendo o prendedor da cortina, com esse detalhe dessa mãozinha aqui que vocês estão vendo. Então, aqui eu já iniciei com 6 pontos baixos no anel, com a carreira de aumento e uma carreira de um ponto baixo e um aumento, ficando com 18 pontos. Agora, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. E vamos fazer a carreira de número 4, somente de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, ficando assim com 18 pontos aqui no final. A carreira de número 5, ela vai ser um pouco diferente, tá? Vamos fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Fiz aqui o meu primeiro, né? A minha primeira diminuição. Vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por mais 2 vezes, finalizando assim 3 sequências de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? E depois vamos concluir a carreira com 3 pontos baixos. Então, aqui eu faço os meus 3 últimos pontos baixos da carreira, onde vamos ficar no total de 15 pontos baixos na carreira de número 5, tá? Então, 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes e 3 pontos baixos no final. Na carreira de número 6, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui o segundo ponto. O terceiro, então vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos. E na carreira de número 7, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 9 pontos. E já podemos fazer a nossa troca de cor. Assim como fizemos na perna, será o mesmo processo na parte do braço. Então, a gente passa aqui o fio, faz uma correntinha para estar prendendo ele e vamos fazer aqui 9 pontos baixos, pegando apenas na laçada de trás. É do mesmo jeito que fizemos na perna, tá? Então, vamos fazer aqui os nossos 9 pontos, pegando apenas na laçada de trás da alça dele. E vamos seguir a sequência. Relembrando que a carreira de número 6 é 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 12 pontos, e a carreira de número 7, 2 pontos baixos e a diminuição, ficando com 9 pontos. Então, aqui, ó, fizemos já a nossa troca de cor. E vamos fazer da carreira de número 9 a carreira de número 75, somente de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Então, da carreira de número 9 até a carreira de número 75, a gente sempre vai marcando aqui o primeiro pontinho, que é para não se perder, tá? Porque ele vai ser muito longo o braço. Então, a gente vai fazer da carreira 9 a carreira de número 75, somente de ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições.
tá? E a gente enche aqui com enchimento somente nessa partezinha do bracinho dela, né? Que é a almofadinha ali da parte do ombro. Então, aqui a gente coloca, tá? O enchimento somente nessa parte. E também não precisa ser muito. Na extensão do braço não leva enchimento. Ele não vai colocar enchimento, tá? Então, somente aqui que a gente coloca. Então, aqui eu já tô finalizando as minhas carreiras. E agora, na carreira de número 76, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando no total de 12 pontos. Então, a carreira de número 76, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos finalizar com 12 pontos, tá? E assim, tá, gente? Foi ficando o nosso bracinho. Então, aqui a gente agora vai concluir essa carreira e retorna. A carreira de número 77, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos. Então, número 77, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, para ficar com 18 pontos. E da carreira 78 a 80, a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, aqui, ó, lembrando que da carreira 78 até a carreira de número 80, vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir, tá? É um bracinho simples, mas tem que ter atenção na hora de crochetar, tá? E a carreira de número 81, nós vamos fazer um ponto baixo, já coloquei aqui o meu marcador, e uma diminuição por toda a volta, ficando no final com 12 pontos, a carreira de número 81. Um ponto baixo, uma diminuição, ficando com 12 pontos. A carreira, a próxima, né, que é a carreira 82, será a nossa última carreira, que é de 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, aqui a carreira de número 82, já marquei aqui o primeiro ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, ficando no total de 9 pontos. Feito isso, já podemos cortar o fio e fazer aqui o fechamento do bracinho da nossa ursa. Como está sendo aqui mostrado no vídeo para vocês, é o fechamento geralmente nas peças de amigurumi, sem nenhum segredo. Então, aqui a gente fecha a nossa peça, lembrando que no braço não vai enchimento, tá? Porque ele tem que ficar maleável na hora de fechar, para poder você conseguir amarrar na cortina. E quem quiser fazer um bracinho menor, tá? Para um brinquedo, é só diminuir a quantidade de carreiras retas. E assim tá pronto o bracinho. E aqui nessa parte a gente faz como na perna, porém com um ponto baixíssimo e uma correntinha. Agora já fiz aqui o anel mágico, tá? Com 6 e a próxima carreira com 6 aumentos, ficando com 12. E vou fazer aqui na terceira carreira um ponto baixo, 3 aumentos seguidos, tá? Aí, vamos concluir aqui fazendo agora 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Fazer novamente 3 aumentos seguidos. E vamos finalizar com um ponto baixo, ficando com 18 pontos. Aqui estamos fazendo o focinho da nossa ursa, tá? Com fio off-white. Na carreira de número 4, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Essa será o início da sequência da carreira. Depois, vamos fazer 6 pontos baixos. Fazemos aqui 6 pontos baixos seguidos. E agora, fazemos um aumento e um ponto baixo por 3 vezes, um aumento e um ponto baixo por 3 vezes, finalizando essa carreira com 24 pontos. E a próxima carreira, carreira de número 5, a gente faz de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição por toda a volta, tá? Agora, aqui na carreira de número 6, nós fazemos 6 pontos baixos, 6 pontos baixos. Essa é a carreira de número 6.
Feito os 6 pontos baixos, vamos fazer 3 aumentos seguidos, tá? Um aumento para cada ponto e depois fazemos novamente 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos, podemos fazer os 3 aumentos e concluir a nossa carreira com 6 pontos baixos, finalizando assim com 30 pontos. E depois disso a gente corta o fio e reserva aqui um pedaço para a gente estar fazendo a costura depois na nossa ursa, tá? Agora aqui, gente, é a parte do laço. Vamos fazer aqui um anel mágico com 6 pontos baixos. Não vamos encerrar aqui o anel, vamos virar a nossa peça. E na próxima carreira, vamos fazer uma sequência de 6 aumentos, ficando assim com 12 pontinhos baixos aqui. Então, lembrando que a gente não vira aqui, não puxa o anel mágico, tá? Quando a gente conclui a primeira carreira. Então, aqui a gente já faz os 6 aumentos, tá? Agora sim, puxamos aqui o nosso fio, que é para ficar emborcadinha essa parte aqui. Então, agora sim, eu encerro o meu fio. Posso cortar aqui e fazer o fechamento igual como eu ensinei lá na parte da perna, tá? Passando aqui para o próximo ponto e fazendo uma espécie de ponto baixo falso, para poder ficar assim arredondadinho. Então, aqui vamos precisar de 2 partes dessa, tá? Vamos fazer 2 partes iguais, mas a segunda parte a gente deixa um fio longo, que é para a gente estar fazendo a parte do meio do laço e sobrar fio para costurar na cabecinha dela. Então, aqui já fiz a minha segunda parte, vou unir, tá? Com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou unir a primeira parte com a segunda do laço, dessa forma que está sendo aí mostrado no vídeo para vocês. Fica assim como se fosse uma asinha de uma abelha. E aqui com o fio a gente vai fazer algumas voltas, tá? A gente faz aqui algumas voltas para poder esconder essa parte da costura, né, do meio. Então, aqui a gente faz algumas voltas nele. E com esse próprio fio a gente arremata aqui na parte de trás, com a agulha, a gente arremata, que é para poder fechar aqui o nosso laço. E esse fio que fica, a gente deixa, que é para tá colocando na cabecinha dela, tá? Eu só cortei ali a perninha menor, que foi da junção do anel mágico. Então, gente, muito obrigado. Nessa aula, apesar de muito rapidinha e simples, nós aprendemos a fazer as partes menores, tá? Para compor a nossa ursa, que foram os braços, as pernas, o focinho, tá certo? E o rabinho dela, gente, é muito simples. É só fazer um anel mágico. Dentro do anel colocar 6 pontos. Na segunda carreira, um ponto baixo e um aumento. E fazer a carreira 3 e a carreira 4 de ponto sobre ponto, tá? Que vai dar no total de 9 pontos baixos. Eu vou deixar escrito aqui do lado a receita do rabinho, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E fiquem ligados que eu vou estar postando depois a parte 2, né? Que é a parte onde a gente vai fazer a cabeça e o corpo e a montagem da nossa ursinha, que também é muito simples de fazer. Então, obrigado. Deixa aqui no comentário de que estado vocês estão falando. E se vocês fizerem a ursa, não esquece de me marcar nas redes sociais. E um bom crochê!